gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando então início em mais este culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo-lhe a bênção e a direção. Gracioso e soberano Deus, Pai de bondade e de misericórdia, no santo e poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos outra vez reunidos em torno da tua palavra, Senhor. É uma grande igreja que se reúne invisivelmente e todos com o mesmo objetivo de ouvir a santa palavra do Senhor. E nós agradecemos ao Senhor por este privilégio de podermos estar vivos, com saúde e podermos ter sido alvo da tua misericórdia, da tua graça e o Senhor nos ter revelado a tua santa palavra, ó Pai. Agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossos erros, entregamos nossas vidas em tuas santas mãos e pedimos a direção e a inspiração para mais este culto. No santo nome do Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos tudo isto e agradecemos, agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, estamos de volta com mais esta programação, lembrando sempre que esse trabalho é uma gentileza do Tabernáculo da Fé, que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste e também na cidade de Campinas, não é? Aqui no estado de São Paulo. E em Santa Bárbara nós estamos localizados na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos horários de cultos e os dias estão na descrição do vídeo aí, que o irmão ou a irmã pode observar, não é? E também o nosso tabernáculo na cidade de Campinas está no Parque Shalom, ali bem próximo aos antigos barracões da Sadia, não é? Mais assim conhecido também como Boa Vista. E nós estamos ali, o endereço também está na descrição do vídeo e os dias de culto, né? Então, esses dois tabernáculos que oferecem gentilmente essa programação para todos os nossos amados irmãos. E nós estamos com a Bíblia aqui aberta no capítulo 5 do Evangelho de João, São João, capítulo 5. E nós leremos aqui uma porção. Assim que terminarmos a parte de cânticos, nós também teremos a oração da fé
que é uma corrente de oração em favor uns dos outros, todos por todos, né? E aí depois então teremos a leitura bíblica e vamos continuar a ter o estudo da mensagem do profeta de Deus, o qual Deus nos enviou para trazer a sua mensagem que nos prepara para o arrebatamento, não é? Então agora nós vamos cantar, vamos adorar o Senhor e depois então voltaremos com a oração e a leitura da Bíblia. Cantemos todos para a glória de Deus, adoremos ao Senhor com a nossa alma, com o nosso coração, porque Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Cantemos. Suas bênçãos e seu sublime amor, com meiga voz laviosa, Jesus o chama assim, a todos nós aflitos e diz-vos: vinde a mim, vinde a mim.
onde a fonte de sangue. Vinde-se, vinde a Jesus. Paz e perdão vos outorga. Vinde alcançá-los na cruz. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Não demoreis, vinde já, vinde já. Paz e perdão vos outorga. Vinde alcançá-los na cruz. Tais como sois, vinde à fonte. Ele vos receberá. Todos os vossos pecados Cristo Jesus limpará. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Não demoreis, vinde já, vinde já. Paz e
Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a adoração dos seus filhos, não é? Os filhos de Deus adoram ao Senhor, seu Deus. Agora nós vamos, então, ter a oração da fé, mas vamos fazer assim. Primeiro nós vamos ler as Escrituras. Depois da leitura das Escrituras, nós estaremos orando, então, formando a corrente de oração, e leremos primeiro a Bíblia para que todos os irmãos se preparem para orarmos todos juntos, não é? Então vamos aqui, conforme foi anunciado, no Evangelho de São João, capítulo 5, começando no versículo 1. Lemos assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que já havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa, os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos
e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da morte. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós credes ou cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?
não é? Lemos os 47 versículos do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Nós encontramos aqui assim um diálogo bastante assim acirrado, né, entre o Senhor Jesus Cristo e os religiosos do seu dia, né, os judeus, aqueles que defendiam a religião, a lei, não é, e assim por diante. E isto aconteceu justamente esse diálogo discordante por causa da cura daquele homem, não é? Mas nós não vamos ficar comentando isto aqui. Se os irmãos depois desejarem, comentem em vossas próprias casas, estudem, né? Aí o que vocês desejarem assimilar melhor, não é? Agora nós estamos aqui com a mensagem "Mas no princípio não foi assim". Esse é o título desta mensagem. Mas no princípio não foi assim. Ele pregou esta mensagem em Bloomington, Illinois. Illinois é o estado, Bloomington é a cidade e nos Estados Unidos, né, da América do Norte. No dia 11 de abril de 1961. E esta é uma tradução do Tabernáculo da Fé de Goiânia, Goiás. Então nós estamos lendo nesta tradução, não é? E aqui vamos começar então no parágrafo 1º desta mensagem. E normalmente no início da mensagem, até que ele vá ler as Escrituras, às vezes ele aborda alguns assuntos concernentes a várias coisas que ele precisa explicar, falar e comentar e tal. Então, mas sempre eu penso que nós devemos ler é uma preleção, não é? Nós devemos ler porque nós aprendemos muitas coisas interessantes, muitas coisas boas para enriquecer o nosso ministério, lendo essas preleções, não é? Então vamos aqui, com paciência, com calma, aqui no parágrafo 1º. Então, é exatamente como um homem que tem dinheiro no banco, mas ele não sabe como assinar um cheque. E o outro sabe como assinar um cheque, mas não tem nenhum dinheiro. São comparações assim, parece até um pouco infantil, não é? Ou infantis, mas são assim que nós chegamos na conclusão de muitos assuntos, com comparações bem simples assim, não é? Às vezes eu sou muito brincalhão, às vezes, né, na medida do possível, é claro. Eu chego em um certo estabelecimento, o vendedor vem e diz para mim assim: "O que o senhor precisa?" E eu brinco com ele, falo: "Ixi, eu preciso de muito dinheiro. Você pode me arrumar?" Né? Ele falou: "Ixi, isso é com o patrão lá." Mas olha isso aqui que ele está falando. A questão da nossa fé com Deus, do nosso relacionamento, da nossa vitória com Deus, é a mesma coisa de um homem que tem muito dinheiro no banco, mas não sabe assinar um cheque. E o outro que sabe assinar o cheque, mas não tem dinheiro. Então vamos aqui, não é? Eu penso também que quando o profeta de Deus dava um título para uma certa mensagem que ele ia pregar, certamente Deus já havia lhe mostrado uma linha de pensamento muito construtiva para nós, não é? Então por isso que nós não devemos perder nada, não é? Bom, então, se você alguma vez pudesse ter os dois juntos, aí sim, né? Se você tivesse bastante dinheiro e soubesse assinar cheque, aí então a coisa ficava completa, né? Mas vamos ver o que ele quer comparar com isso. Se você alguma vez pudesse ter os dois juntos, você o teria. Se as pessoas pentecostais simplesmente pudessem ver que elas não são a escória da terra, que são filhos e filhas de Deus, herdeiros de todas as coisas através de Cristo,
Mas, enquanto Satanás te mantiver com medo de reivindicar a sua herança, então ele te tem. Vê? Quer dizer, então, pentecostais não seria apenas aquela igreja que se auto-intitula de pentecostal. Pentecostais são as pessoas, né? Que são pentecostais, que creem no avivamento do Espírito Santo e creem na cura divina, creem nos dons. Isso é ser pentecostal, né? E também creem na Bíblia de uma maneira completa, sem ter que omitir certas coisas, porque não é possível crer, porque não sabe como que vai fazer com aquilo, não é? Se não dá para obedecer, então como vai fazer? Então, ser pentecostal é se entregar, na verdade, de corpo e alma ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo, e deixar que Ele nos guie, que Ele nos dirija e que Ele faça de nós aquilo que lhe é mister. É isso que é ser pentecostal, né? Então, Ele te tem, quer dizer, se você não conseguir chegar nessa conclusão, então o diabo tem você na mão dele. É isso que ele quer dizer. Enquanto você continuar com medo disto, não tenhas medo de nenhuma palavra que Deus escreveu, mas apenas apoie a sua fé em qualquer pontuação que exista ali, porque ela está correta. Então, certamente no tempo aí de 1960, 61, era muito difícil ser pentecostal, né? Confessar ou professar uma fé pentecostal era muito difícil, porque ainda não existiam as igrejas pentecostais, assim, muito espalhadas como existem hoje. Então existiam os conservadores, e os conservadores criticavam muito, né? Eu ainda alcancei esse tempo aí, já na década de 60, né? Final da década de 50, começo da década de 60, eu alcancei ainda quando nós íamos na igreja e orávamos com as portas da igreja fechadas, somente para os crentes ali, e eles recebiam os dons, falavam línguas estranhas e gritavam, né? E gritavam e se alegravam, e os que estavam para o lado de fora e que passavam e que ouviam, às vezes ficavam até parados na porta da igreja, né? E eles diziam assim que lá dentro da igreja baixava um bode quando a gente estava orando lá. Olha que mentira! Hoje todo mundo sabe que isso não é verdade, né? Mas naquele tempo, então, as pessoas ficavam assustadas. Dizia que baixava um bode preto lá e as pessoas ficavam, assim, histéricas, né? E era tudo mentira, era tudo crendices das pessoas, porque não conheciam o pentecostalismo naquela época, né? Hoje é diferente, hoje as pessoas também perderam aquele entusiasmo, perderam o primeiro amor, né, que tinham naquela época. Os mais veteranos já estão no descanso. Essa geração agora, que não conheceu quase nada mais disso, né, então também não faz tanto barulho assim, então também não assusta mais ninguém agora, na verdade, né? Mas vamos aqui, né? Você precisa não ter medo, ele está dizendo, de pontuar cada ponto, cada exclamação da palavra de Deus. E pronto, creia naquilo e se segura naquilo. Se Deus falou, está falado, é a verdade. Se está na palavra de Deus, é a verdade. Não tem que se ter medo de nada. Não tem que se ter respeito humano com quem quer que seja em relação à palavra de Deus, não é? É isso que ele está dizendo aqui. Bom, que existe ali. Porque ela está correta, a palavra, ela está correta. Está exatamente correta. E então apenas siga em frente. Se você não pode ver para onde você está indo,
Desde que você esteja seguindo a palavra, siga de qualquer modo. Amém? Olha só, não estou dizendo para vocês que às vezes na preleção a gente já aprende tantas coisas antes da leitura bíblica, antes do assunto principal que deu o título à mensagem, não é? Que ele pregou. Então olha aí, se você não souber para onde está indo, mas se você está seguindo a palavra de Deus, então siga de qualquer modo. Como Abraão, ele fez. Ele nunca titubeou na promessa de Deus através da incredulidade. Ele foi forte o tempo todo, dando glórias a Deus, sabendo que isso iria acontecer de todos os modos. Vem? E nós somos os filhos de Abraão. Amém? Graças a Deus, né? Nós somos os filhos de Abraão. Agora, nós vamos provar isso com as nossas atitudes, né? Com aquilo que nós, se dizemos que cremos, então temos que agir da forma que cremos. Então nós vamos provar isso, se somos filhos de Abraão, com as nossas atitudes, não é? Bom, o Senhor permitindo, é sobre isso que eu quero falar a vocês no domingo à tarde. Não era nessa aqui não, né? No domingo à tarde, Abraão e sua semente após si. E esperamos ter um grande culto de cura no domingo à tarde. Eu acho que é muito bom. Eu sempre peço, quando há várias igrejas patrocinando, para não termos o culto noturno de domingo. Quando reunimos os nossos irmãos, as nossas pessoas de longe de suas igrejas e coisas, e penso que cada pessoa deve estar no seu posto de dever quando a sua igreja for aberta. Isto é correto, isto é exato. Você deve estar ao lado do seu pastor e ao lado de sua junta. Isso aqui já é um ponto que envolve uma certa doutrina para nós. Olha o que ele disse aqui. Eu sempre, quando tenho um avivamento assim, ele está dizendo aqui, né? Quando tinha um avivamento que várias igrejas se reuniam para participar, e ele pedia então para suspender o culto dele à noite, do tabernáculo dele à noite, para que as pessoas pudessem regressar e estar em suas igrejas no culto da noite para estarem no posto do dever. Você captou isso? Né? Um crente sério, um crente que leva a doutrina dele séria, ele não sai passeando, viajando em dia de culto dele, a menos que seja uma necessidade inadiável, não é? Mas passear, né, no dia do culto dele, ele não faz isto. Santa Ceia, muito menos ainda. Viajar no dia de Santa Ceia, é o que ele está dizendo aqui, ó. Ele deve voltar para estar no seu posto de dever. Então, aqui ele continua aqui. Você deve estar ao lado do seu pastor e ao lado da sua junta, ali, para prestigiar o culto local. Porque você sabe que isso é muito difícil a gente colocar isso na compreensão das pessoas, não é? A pessoa deixa o culto dele, da igreja dele, num domingo à noite, por exemplo, e vai passear, visitar uma outra igreja que não era necessário fazer aquilo. Não é uma coisa de extrema necessidade, não é? É como, eu vou fazer uma comparação aqui, quando a gente era garoto, né? Éramos muito pobres, então, pessoas bem humildes mesmo, e às vezes o menino ia na casa do vizinho, que era um pouco mais abastado. Eu me lembro, isso acontecia com a gente, comigo, né? Porque a minha mãe era muito severa, ela não queria que eu fosse na casa das pessoas, como quando era criança, não é? 6, 7, 8 anos assim, na casa dos vizinhos quando fosse a hora da janta, e nem do almoço.
porque ela tinha vergonha de saber que nós estávamos na casa do vizinho na hora do almoço, na hora da janta, e é claro que a mãe do nosso amiguinho lá não ia nos deixar vendo eles comerem e sem nos oferecer um prato de comida, não é? E ela era muito severa com isso. Ela dizia: não quero vocês na casa dos vizinhos na hora da comida, na hora do almoço. Dá uma impressão que nós não temos comida em casa. E na verdade, às vezes a gente passava mesmo algumas privações, mas nunca ficamos sem comer, né? Assim, nunca passamos fome no sentido da palavra, né? Mas às vezes tínhamos menos. E o que acontece? Né? Isso daí está no psicológico das pessoas. Às vezes ele pensa que a do vizinho é melhor. A comida do vizinho é melhor, a casa do vizinho é mais bonita, o brinquedo dos meninos do vizinho, do filho do vizinho, são mais bonitos, né? E é a mesma coisa que acontece com o crente. Ah, a minha igreja não tem um conjunto que canta bonito, não tem uma banda que que toca bonito, não tem certos aparatos eletrônicos, que agora existem muitos, né? Nós não temos nada disso, então as pessoas vão mendigar nas outras igrejas. Essa é que é a verdade, né? Vão mendigar. Agora, no caso do profeta, olha como que ele era honesto. Eles faziam a reunião de manhã e diziam: à noite eu queria que vocês não tivessem o nosso culto, suspendessem o nosso culto para que as pessoas possam voltar para suas igrejas para estarem lá no posto de dever. E olha isso, e ainda sendo William Branham um profeta maior dessa era em que nós estamos vivendo. Ele ainda agia dessa maneira, honestamente, corretamente, né? Mas vamos aqui, nós não podemos ficar parados todo o tempo aqui, né? Bom, deixa eu ver, ao lado da junta, ao lado de sua igreja. Mas, quando estamos tendo uma reunião como esta, se pudermos tê-la domingo à tarde, então cada pessoa poderá voltar para a sua igreja, né? Ele não estava assediando as pessoas para ficarem na reunião dele. Ele estava dizendo: mesmo que nós tenhamos o nosso culto, vocês podem voltar para as suas igrejas, né? Sejam crentes sérios, crentes que levem a sério aquela fé que você professa, ou que ele professa, o crente, não é? Então olha isto, voltar para as suas igrejas, voltar para a sua igreja abastecida com algo que alguém disse, ou um testemunho, ou algo que o Senhor fez, ou um hino, ou um sermão, ou algo. E eu penso então que simplesmente podemos seguir em frente assim. E sobre dinheiro, eu nunca desejei. Completei 52 anos de idade outro dia, e eu tenho estado no ministério por quase 31 anos e nunca tomei uma oferta em minha vida, e nunca tive intenção de fazê-lo. Então, eu trabalhava. Eu fui pastor do tabernáculo batista em Jeffersonville por 17 anos, sem nenhum centavo. Trabalhava como guarda florestal, no serviço da linha, seja o que fosse que eu conseguia para fazer e pagar minha própria conta, e ajudava a construir a igreja. E eu não concordo com todo esse grande programa financeiro. E se eu tivesse que levantar o tanto de dinheiro como alguns irmãos fazem, que seria se eu tivesse que agir de acordo com as despesas de Billy Graham, se eu tivesse que agir de acordo com as despesas de Oral Roberts, eu nunca poderia vir a um lugar pequeno como este e ter uma reunião.
Mas eu gosto de me manter de modo que não tenha gastos. E então, seja para onde for que o Senhor me guiar, eu posso ir, vem? Eu não devo nenhum favor. Amém. Glória a Deus. Só ao Senhor Jesus Cristo, nosso, que nos fez o maior favor, não é? Graças a Deus. Eu acabei de ter um reavivamento em uma igreja que comportava 20 pessoas. Você já pensou nisto? O irmão Brana, você não acreditando, a nossa amizade pode continuar sendo a mesma, não tem problema nenhum, porque é um direito seu não acreditar, né? E também como é um direito meu acreditar. Mas o William Brana foi o maior homem em questão de fé, em questão de evangelho, que pisou na terra no século XX. Essa é a verdade. Você admira isso? Pode ser que você ache um exagero, né? Mas não é um exagero, é a pura verdade, que eu sigo esse homem, as suas doutrinas, há mais de 40 anos, há quase 50 já, porque eu seguia antes mesmo de ter me decidido. Então, todas seus sermões, quase traduzidos em português, nós já lemos. Então, olha isto. Eu tenho para mim que ele foi um dos maiores pregadores, maiores homens de Deus que pisou na terra no século XX. Um profeta maior. Aleluia. E olha isto aqui. Ele ia numa igreja de 20 membros pregar. Agora, hoje em dia, você convida um cantor para pregar na sua igreja, o que acontece? Se você não lhe der uma certa quantia em dinheiro, ele não vai. Ou então, se você, pelo menos, não vender uma certa quantidade de CDs, ele também não vai. Isso é comercializar, é comércio da fé, é comércio do evangelho, é ganhar dinheiro com o evangelho, com a pregação do evangelho, não é? É isso. Agora, eu quero seguir o exemplo do homem de Deus. Eu tenho certeza que eu estou falando isso a pessoas sérias também, honestas também, e eles dizem amém. Nós preferimos seguir os exemplos do homem de Deus, profeta de Deus para esta era, William Marion Branham. Muitos não creem, mas é um direito de cada um não crer, não é? Nós cremos. Aleluia. Glória a Deus. Então, olha isto. A igreja comportava 20 pessoas. Isso foi difícil, mas nós tivemos, e o Senhor abençoou e fez uma grande coisa. As pessoas suportaram um clima abaixo de 0 grau, chorando e com frio e a brisa fria em suas faces, mas eles se salvaram. Aleluia! Eles se salvaram. Então, qual é a diferença? Uma vez que eles foram salvos, e eu não tenho nenhum dinheiro, eu acho que se eu examinasse a minha conta nesta noite, se eu não estiver no vermelho, eu não tenho mais do que $150. Então, o que eu faria com isso? Onde talvez o senhor Roberts, né? Oral Roberts, né? Faz por volta de 7 ou 8, 10 mil dólares, 7, 8, 10 mil dólares para fazer uma campanha, né? Olha isso, ele disse, eu só tenho $150 na minha conta, como é que eu ia fazer isso? Se não fosse Deus que fizesse, né? Ora, glória a Deus por isso, graças a Deus por nós termos crido num profeta que não foi, e olha que tem uma coisa, hein? Não pisou homem na terra que teve mais evidências de curas e sinais e milagres, 5 ressurreições de mortos autênticas, autenticadas pelos médicos que tinham dado os atestados de óbito, não é? 5 ressurreições de mortos, cura de cânceres inúmeras, perdeu-se as contas, e outras coisas mais, cegos, aleijados, mancos, tudo. Quer dizer, olha isto, não é?
Mas vamos aqui então para nós darmos continuidade na leitura. Eu não faria isso por nada. Uma reunião de 10 mil dólares, né? Eu não faria isso por nada. Que coisa! Que coisa! Deus sabia melhor do que isso. Ele sabia que eu não teria tanto poder mental para lidar com uma coisa como aquela. Eu apenas não poderia fazê-lo. Estou tão agradecido por Deus ter homens que Ele para fazer isso. Quer dizer, ele está se referindo ao irmão saudoso Oral Roberts, né? Porque ele foi um grande homem e nós já citamos seu nome aqui através da mensagem, né? Em cultos anteriores. Quando o irmão Branham diz que ele foi um daqueles 3 anjos que vieram falar com Abraão, depois 2 desceram para Sodoma e um ficou com Abraão. Aqueles 2, um deles, ele disse, era Oral Roberts nessa era nossa, aqui, né? E olha, ele está falando aqui, eu não seria capaz de fazer um movimento tão grande desse, de ter condições mentais para fazer tudo isso, mas graças a Deus por Deus ter homens que conseguiram fazer, né? Contanto que eles foram salvos lá na igrejinha de 20 pessoas mesmo. Agora, quando eu estive, não faz muito tempo, o irmão Oral Roberts, eu recordo quando ele teve a sua primeira reunião, veio até a minha reunião aqui em St. Louis, ou em Kansas City, numa tendazinha rasgada ali, armada ali no outro lado, e ele disse, irmão Branham, você acha que Deus ouviu a minha oração pelos enfermos? Eu disse, ele ouve a oração de qualquer um, irmão Roberts. Isso aqui também é outro ponto importante para nós pregadores, mas para nós crentes também, que não somos pregadores. Ele ouve a oração de qualquer um, irmão Roberts. E eu recordo de Tommy Osborne, quando ele se trancou naquela noite, quando o endemoniado correu pela plataforma para me matar. Vocês leram essa história. Portland, Oregon. E então, ele foi até a minha casa e ele disse, irmão Branham, você acha que eu tenho o dom de cura? Porque ele ficou com medo, né? Tommy Osborne ficou com medo e depois foi perguntar para o irmão Branham, será que ele também podia fazer aquilo? Exercer aquele tipo de ministério. Eu disse, irmão Osborne, você é um jovem promissor. Eu disse, se isto continuar, será como qualquer outro reavivamento. Isso acontecerá. É um companheiro. Não acha que tem um ministério a não ser que ele tenha um culto de cura. Eu disse, não pense sobre isto. Eu disse, se Deus te chamou para pregar o evangelho, ele te chamou para orar pelos enfermos. E eu disse, apenas permaneça bem com isto. Vem, o seu pastor tem o mesmo direito de orar por você, como qualquer evangelista no campo. E se o seu pastor, agora aqui ele está falando diretamente para nós, os crentes, né? O seu pastor tem o mesmo direito de orar por você, porque você sabe, tem um certo tipo de crente, de fé, um certo tipo de fé de certos crentes, que não é uma fé verdadeira, né? Se tiver, por exemplo, já aconteceu isso que nós já presenciamos. Tinha três obreiros missionários, né, orando ali, nas filas, né, na fila de oração. Então, quando chegou a vez de uma certa pessoa, ela queria que um certo missionário orasse por ela, não o outro. Aí ela pegou e trocou de fila. Isso não é fé em Deus. Isso é uma fé fictícia. É uma fé no homem.
é uma fé que não é aceita por Deus. Porque quem faz a obra não é o homem. Quem faz a obra é Deus. E tem mais, a cura divina está dentro de quem vai recebê-la. Se não tiver lá dentro, ele não recebe. Pode derramar um balde de azeite e orar, todo mundo impor as mãos nele, que não vai adiantar. A cura divina tem que estar nele. A fé para ser curada tem que estar nele. Aleluia. Bem, o seu pastor pode orar por você como qualquer evangelista no campo. E se o seu pastor não estiver ali, o seu bom vizinho, salvo por Deus, pode fazer o mesmo. Amém? Quer dizer, qualquer irmão que creia, se o pastor não estiver presente, pode orar pelo outro, porque ele também é crente, ele também crê da mesma maneira. Não tem que ser o pastor apenas, não é? Então, seu bom vizinho crente, salvo por Deus, pode fazer o mesmo. E seu esposo, ou seu irmão, seu filho, ou seja quem for. Agora, deixa eu parar um pouco aqui, né? O Senhor Jesus Cristo disse assim, que os inimigos do homem são seus próprios familiares. Então, é uma dificuldade que existe no ministério de um certo homem, né, de qualquer homem, assim, indistintamente falando, que é a sua família crer nele. A sua família crer na oração dele. Se você consegue, você é uma pessoa abençoado ou abençoada, não é? Se você é mulher, você consegue crer no ministério de seu pai, ou no ministério do seu irmão, no ministério de qualquer pessoa da sua família, e você respeita aquilo e crê que Deus está naquele ministério, você é uma pessoa revelada, você é uma pessoa abençoada. Porque na maioria dos casos não se acredita no ministro de casa. Vai ter que buscar um outro de fora, não é? Isso é um evangelho que não chega, a oração das pessoas não chega nem no telhado. Não passa para cima porque não crê da maneira correta, não é? Mas vamos aqui, né? Tá bom aqui o negócio, os trechos aqui tá ficando bom, viu? O seu irmão, seu filho, ou seja quem for, confessai vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. Isso é verdade, isso é a Bíblia, pronto, não é? Então, eu nunca tentei obter dinheiro. E aqueles dois irmãos que eu mencionei, os dois bons, leais, dóceis, homens salvos por Deus, são T.L. Osborne e O.L. Roberts, né? Isso é exatamente verdade. Eles são excelentes homens. Eu conheço ambos desde que seus ministérios começaram. E eles são verdadeiros bons irmãos. E eu fui até o irmão Osborne outro dia, ali, quando tive uma reunião em Tulsa. E eu vi o quanto Deus o tem abençoado. E ele é um grande missionário, faz um trabalho missionário. E o dinheiro que vocês enviam para o irmão Osborne é com certeza usado corretamente. Ele é um bom homem salvo por Deus. E eu fui até ele e ele colocou os seus braços ao meu redor, começou a chorar, me mostrou todos os lugares que ele tem ido. Ele disse: irmão Branham, isso é parte de seu ministério. Aleluia. Então ele não ficou contra o ministério do profeta de Deus, né, William Branham, e também não ficou com inveja. Nada disso, irmão Branham, esse progresso no meu ministério é parte do seu ministério. Eu recebi do Senhor isto. Foi um legado que o Senhor me deu para poder me ingressar no ministério, não é? Agora, veja bem, ele disse aqui, eu creio que todo o dinheiro que você manda para o irmão Osborne, ele é aplicado de uma maneira correta. Agora, isso é muito sério. O povo hoje vive
completamente enganado por grandes movimentos na televisão, né? Muito grandes salões, quase que o maior da cidade, né? Que possa comportar o maior número de pessoas, e ali se levanta dezenas e dezenas de milhares de reais, estou falando aqui em termos de Brasil, né? E esse dinheiro é aplicado no quê? Né? É justamente para criar uma fortuna para uma certa pessoa, que naturalmente é o líder, né? Então, às vezes, alguém poderia que dissesse, mas o senhor, pastor, não é dessa maneira porque o senhor não conseguiu. Eu diria a mesma coisa que um certo pastor dizia naquele tempo antigo, né? Que nós estávamos na igreja dele, que era uma organização, mas ele era um homem muito correto. Ele dizia assim, não é. Porque ele foi dar aula para ensino para batismo e ensinou os meninos que não deviam usar cabelo comprido, tinha que cortar o cabelo de uma forma decente para ser membro da igreja, ter uma aparência de cristão, né? Até para obedecer a Bíblia. E aí ele fala assim, alguém pode dizer assim, o senhor, pastor, não gosta do cabelo grande porque o senhor é calvo, o senhor é careca, né? Ele disse, não é. Eu nunca me esqueço disso. Quer dizer, é a mesma coisa, não é, porque se nós tivéssemos muito dinheiro, nós repartiríamos. Você acredita nisso? Os que nos conhecem sabem que é assim. Nós repartiríamos se nós tivéssemos dinheiro assim aos montões, como alguns líderes têm, e engana a sociedade, engana a fé do povo. Outro dia nós dissemos que não é uma boa fé, é uma má fé do povo. Mas vamos aqui, né? Deixa isso aí assim. Se você não tivesse ido e feito como o Senhor fez e lhe disse para fazer, disse, eu sou apenas um de seus alunos. Este é o irmão Osborne dizendo ao irmão Branham, não é? Eu sou apenas um de seus alunos. Como aconteceu, pense, um homem daquele calibre dizendo a uma pessoa pequena como eu, que ele era meu aluno. Isso requer um verdadeiro dócil, humilde espírito. O irmão Osborne tinha um verdadeiro dócil e humilde espírito, né? E então, quando eu estive ali, o irmão Oral Roberts havia caído e machucado a sua perna, e eu fui até a sua imensa e agradável casa ali, e eu não poderia ter recebido um tratamento melhor, como se fosse um anjo vindo do céu. Quando eu fui orar por ele, e ele estava com um joelho que tinha... aquilo estava em uma condição terrível. E enquanto eu estava orando, as veias sanguíneas desceram e fizeram um enorme V assim, né? Um enorme V em cima de seu joelho, se levantou e saiu caminhando. Então olhei sua casa e como era linda e boa, e uma enorme casa, eu simplesmente chorei. Irmão Branham, eu simplesmente chorei quando saí lá fora e olhei para aquela imensa edificação ali, quão lindo era tudo aquilo, tudo em bloco trino. E eu vi aquele espelho ali de mãos estendidas, e quando saí lá fora e olhei, eu nunca tinha visto nada assim, em parte alguma do mundo. Eu pensei, Deus, grande Jeová, quão agradecido eu sou. Isso mostra a fé de um homem que realmente pode segurar em Deus e fazer algo assim. Como sou agradecido.
Então Satanás me disse, ele não deve pensar muita coisa de você. E se ele for até sua casa e vir uma pequena máquina de escrever colocada ali no fundo de um trailer, que classe de escritórios seria aquele? O diabo, Satanás veio à mente, não no coração, ele veio à mente do profeta de Deus, irmão Brana, e disse, ele não vai pensar nada bom de você se ele for na sua casa e ver que o seu escritório é um trailer, que você mora num trailer, não é? Olha o que o diabo foi dizer para o profeta de Deus. Eu disse, bem, estou fazendo o melhor que posso, isso é tudo. Passando momentos difíceis, sempre que vou responder qualquer carta, e eu olhei para cima e pensei, que coisa! Eu com certeza detestaria ver aqueles irmãos indo até minha casa. Agora ele começou a pensar, falou, puxa vida, né? E se esses irmãos vierem na minha casa, eu vou ficar com muita vergonha, né? Em minha residência e ver o meu escritório. Mas enquanto eu estava ali de pé, algo dócil aconteceu. E eu nunca me esqueci disto. Simplesmente a voz mais clara que já ouvi em minha vida, ele disse, abre aspas, mas eu sou a sua porção, fecha aspas. Aleluia. Isso me emociona, na verdade, não é? Me emociona. Porque ele pensou, e se esses irmãos forem na minha casa com aquela singeleza, com aquela simplicidade, meu escritório num trailer, né? Então, essa voz, ele diz aqui, tão dócil, tão boa para se ouvir, como ele nunca tinha ouvido antes. Então essa voz disse, mas eu sou a sua porção. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu ver a hora aqui, está dando a hora de parar. Eu preciso parar meio logo, né? E eu disse, obrigado, Senhor. Eu alegremente tomarei por este lado, porque eu não posso ter uma mentalidade para operar uma radiotransmissão mundial, como o irmão Roberts e as milhares de almas que ele alcança. Mas em minha humilde maneira, se tu simplesmente me ajudares e fores minha porção, eu te seguirei, e seja para onde tu me guiares, então eu farei desse pequeno modo da maneira, porque nós temos que ter as pedrinhas para se encaixarem com as grandes pedras. Aleluia. Quer dizer, numa construção existem as grandes pedras que são colocadas, mas é necessário que se tenha as pequenas para fazer o acabamento ali, né? Então é isso, para se encaixar as grandes pedras. Deixa eu ler mais um parágrafo. Eu tenho um relógio aqui que eles me deram na Suíça. E ele tem um punhado de pequeninas peças que se movimentam. Não são todas elas molas principais, mas todas elas têm que se mover para manter a hora. Então é assim que penso, que todos nós juntos fazemos, todos nós nos movemos do nosso pequeno jeito para manter o tempo exatamente correto. E aqui está o meu dedo. Com certeza ele não é a minha mente. Com certeza ele não é meu olho, nem a minha orelha, mas eu espero que ele nunca decida ser algo mais que um dedo, né? O dedo aqui, né? Que precisa dele. Porque não é o meu olho ou a orelha, porque eu seria um tempo
seria um tempo difícil sem ele. E talvez a sua igrejinha, você diz, bem, irmão Brana, somos apenas um pequeno grupinho de pessoas. Isso não importa. Você está fazendo um papel no corpo de Cristo. Precisa daquele pequeno ali no corpo, né? Então apenas siga, apenas se mova da maneira que o Espírito Santo te move. A sua recompensa será a mesma no final do dia. Não é ele fascinante? Agora, em uma noite ou duas, o Senhor permitindo, nós queremos começar nossos cultos de cura, movendo no Espírito Santo e observando o que ele faz. Agora, muitas pessoas farão perguntas, especialmente quando os rapazes saírem distribuindo essas fotografias daquela coluna de fogo, e haverá todos os tipos de perguntas. Então, espero isto nos cultos da tarde e assim por diante, que eles te instruam acerca do que é aquilo. Vem exatamente. Amém. Nós pararemos aqui, chegamos ao parágrafo 11 desta mensagem que estamos lendo, né? Mas no princípio não foi assim. Ainda o profeta de Deus não começou a mensagem oficial, não é? Mas nós já aprendemos demais, bastante mesmo, somente com esse trecho anterior, que é a preleção, não é? Agora nós vamos orar, porque já está dando a hora aqui, já está passando até, inclusive, e vamos ter um agradecimento ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos ao Senhor por este privilégio de podermos ter recebido, Senhor, a graça de crermos na mensagem do Teu mensageiro. Porque se nós não tivéssemos recebido a graça, nós estaríamos com milhões por aí que não creram. E o Senhor nos deu essa graça, teve misericórdia de nós. Então nós pedimos a bênção em favor de todos quantos estão crendo e aqueles que estão ainda titubeantes, que possam receber também a bênção e a vitória e a graça. Fica com todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, amados, não se esqueçam que nossos cultos aqui virtuais são publicados todas as terças e sábados, no horário das 18 horas e 45 minutos, aqui pelo nosso canal Tabernáculo SBO, né? E também não esqueça de clicar no joia assim, no símbolo de gostei, né? Para poder ir aumentando cada vez mais a popularidade do vídeo, porque muitas pessoas precisam ouvir, né? E também, se você não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho também, aquele símbolo de notificação, aí você também recebe aí no seu e-mail, né? Então fiquem todos com Deus e até a nossa próxima reunião virtual, nosso próximo culto aqui pelo ar, não é? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.